Vocês estão preparados? Você aí na Twitch, você aí no YouTube, está preparado? Chegou a hora do pesadelo. O Fred vai te pegar. Não é do Fluminense não, pelo amor de Deus. Mas o Fred vai te pegar. Então você que está no YouTube, já se inscreve aqui no canal. Faça parte do Introdução ao Cinema, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. O curso de cinema contínuo, onde eu adiciono 2 aulas novas todos os meses. E ao assinar, você tem 1 ano de acesso tanto às aulas já disponíveis, mais essas 2 aulas todos os meses, sobre os mais diversos assuntos relacionados a cinema. Linguagem cinematográfica, teoria do cinema, história do cinema, crítica e política relacionada à produção cinematográfica. Eu tenho certeza que você vai curtir. Então vem fazer parte, link na descrição do vídeo. Você aí na Twitch? Exclamação IAC. A relação do cristianismo com a cultura woke. Guilherme Freire. O professor da linhagem geek. E se linhagem geek é aquilo que nós conhecemos, imagina o professor. Imagina o professor. Estão preparados para a hora do pesadelo? Eu não. Mas tenho que estar. Afinal, vocês estão aqui para ver isso. Bora. Muito obrigado pelo sub. E vamos bater nossa meta. Vambora. Esse filme do Coringa, como filme, eu acho legal, como Coringa não. Porque o Coringa, ele não é esse cara, sabe? Esse vítima da sociedade. O Coringa é ruim. O Coringa, ele é ruim por natureza. A ideia de que... Começamos muito bem. O Coringa é ruim por natureza. Ruim por natureza. Ô, meu querido. A pessoa nasce ruim. Nasce má. Sabe qual é o nome disso, né? O nome disso é ideologia burguesa. Ideologia burguesa. E as ideias dominantes de um tempo se tornam as ideias dominantes. As ideias da classe dominante de um tempo são as ideias dominantes. E essas ideias, elas são reproduzidas pela indústria da cultura, pela indústria do cinema. E é histórico esse tipo de narrativa burguesa. A luta do bem contra o mal. E o bem é um tipo de bem muito específico e o mal é um tipo de mal muito específico. O Coringa é mal por natureza. Não rola. Tem pessoas ruins, irrita, né, os wokes. A ideia de que... Isso! Porque eles querem, às vezes, pegar o mal e fazer meio romântico, né? Exato. Tipo, a Galadriel meio tem um caso com Você quer dar um o significado. Sauron. O Kylo Ren meio tem um caso com a Rey. Eu não sei, eles querem dar, tipo, um romancinho do mal. O mal não é tão mal, Exatamente. né? É por isso que a gente... Não. Não é questão de relativizar o mal. Assim, é claro que existe um processo de relativização da contemporaneidade, sobretudo na pós-modernidade. Mas é compreender que o que surge enquanto dita maldade na sociedade é fruto de determinadas ações. Não é simplesmente porque a pessoa nasceu e quer matar 20 pessoas. Sabe? Nasceu e quer roubar um celular. Nasceu e quer virar o Coringa. Não, não é assim que funciona. Sabe? A gente fala muito sobre essa questão da relativização do mal, sabe? O mal, ele não é relativo, o mal é mal. O mal é mal. E esse filme do Coringa, eu acho ele um bom filme, mas não como um Coringa, mas como um filme de um cara que ele é judiado, ele é oprimido pela sociedade, e aí ele se volta contra a sociedade e ele se torna ali uma figura revolucionária. Esse Coringa do Joaquin Phoenix, pra mim, é exatamente isso. Mas não é o Coringa. O Coringa do Batman é ruim. Coringa virou uma figura revolucionária.
Coringa é o Lenin? Che Guevara? Coringa. Dê a ordem, camarada Coringa. Caralho, puta que pariu. Não dá, sério. Sério. Essas coisas não dá. E esse é o pior deles. Na verdade, não sei, é difícil dizer. É muito difícil dizer. É muito difícil. Ele é psicopata, louco, quer matar todo Bom, mundo. o ponto do Coringa. O Coringa é um revolucionário. Ele é um psicopata louco que quer matar todo mundo. Essa é a definição de revolucionário pro nosso querido aqui. Dinheiro. Do Cavaleiro das Trevas é o relativismo mesmo. O cara é a incorporação do niilismo, né? Sim. Você sabe que eu tenho uma coisa que... O filme... A gente tava conversando sobre isso até antes no ar, né? Antes de entrar no ar. Um filme totalmente imerso na realidade é o Nefarious, pra mim. Eu acho que foi feito esse filme... Já viu, Vilela? Não. Já Mas, anota. cara, Nefarious, Anota aí. É um filme baixo orçamento. R$3. Mas bom. R$3 e uma locação. Cara, baixo orçamento. O final é de qualidade questionável. O final é triste. Mas o grosso do filme É bom. são 2 atores, basicamente, e um deles tá dando um espetáculo infinito. Infinito. É um psiquiatra ateu entrevistando um cara que diz estar possuído pelo demônio. Porra. Essa é a história do negócio. Gostei. Fudido. E aí o grosso do filme é isso. Novamente, final meio ruim, baixo orçamento, mas, cara... O Padre Duarte, o exorcista que teve aqui semana passada, falou do filme, é verdade. E aí esses 2 caras, o ator fazendo o Nefarious, o cara possuído, tá numa atuação espetacular. E o diálogo é brilhante, o diálogo dos dois. E aí você começa a olhar e fala, cara, que filme imerso na realidade. Como os caras estão entendendo o que tá acontecendo. Chega uma Esse filme é do mesmo roteirista de Deus Não Está Morto, pra ver a qualidade material. Imagino. hora que o psiquiatra fala assim, porque a nossa sociedade tá avançando, entendeu? Nós acabamos com o hate speech. Aí o demônio ri da cara dele e fala, cara, isso não foi nem a gente que criou, entendeu? Isso são vocês que criaram. Que maravilhoso. Ele fala, o bem e o mal são construções sociais. Porque o psiquiatra ele faz a vez do progressista, do identitário ali. Mas o bem e o mal é o quê, gente? O bem é aquele que segue a ideologia dominante. De um tempo. O mal é o que antagoniza a ideologia dominante. Nas histórias. Ponto, é isso. Ponto. E tem uma hora que o diabo ele começa a falar essas coisas de aceitação e tal. O diabo tira um saio e ri da cara dele. Fala, meu, Eu te amo. Aí fala, Eu te amo, velho. Nós somos o povo mais eu não tolerante, tô precisando nem mais fazer aberto. esforço. Nós agora aceitamos todo o comportamento. Aí o diabo faz assim, eu te amo, cara. Eu te amo. Ele fala, né? A gente tá vivendo na melhor love you. época. Na melhor época da humanidade. Cara, é regra se vestir mal quando tu é nerdola, assim? É regra ter que se vestir dessa forma, com personagem e tudo mais, é regra. E aí depois são esses mesmos carinha aí que fica falando que nos filmes os homens têm que ser representados fortões, musculosos, o super-homem tem que ser musculoso, tem que ser isso. E aí você olha pra essas pessoas, é assim? É assim? Uma roupa laranja com um personagem estampado na cara enorme. E vambora? Tá bom. Aí, fala assim, aí o diabo fala, vocês têm mais escravo que o auge de Roma, pô. Caralho. Ele vai... E assim, são dados reais. Exemplo, vamos lá ir pra um outro filme. Combatendo o preconceito com tênis feito com trabalho escravo, né? E você se Exato. gabando disso. O Sound of Freedom. O Sound of... Vamos todos pra floresta, gente. Vamos todos pra floresta. Já começou a falar de Sound of Freedom, né? É isso. Já começa a falar... É o bastião da direita contemporânea, recente. É isso. Sound of Freedom, que vai estrear dia 21, anotem pra ir, hein? Dia 21 em todos os cinemas. 21 de setembro. O pessoal começou, a turminha da Lacrata, e começou a falar que é teoria da conspiração.
Turminha da Lacrate. Isso é o menor sentido, isso. E no final do filme, você tem o dado real do governo, de o que acontece do tráfico de criança, que é uma coisa, porque eles falam até no filme que o lado positivo de você traficar criança é que a criança... Você pode traficar várias vezes, não é a droga, por exemplo. Eu vendo uma droga pra você e aí tem esse fim. Aí você vai usar, acabou. Ah, não, a criança você pode fazer o tráfico diversas vezes. E ele dá todos os dados do governo, dado oficial, mas não adianta, cara. Mesmo assim, a galera acha que é mentira. E assim, é teoria da conspiração. E até a gente conversou com Assim, quando a Coreia, por exemplo, dá os dados e tudo mais, é tudo mentira, né? o professor, né, o Gabriel, o porquê do choque da militância nesse filme foi um negócio inacreditável. Eles surtaram completamente. Acusaram o golpe. Então, mas, cara... Mas é que é muito estranho, né? Teve até um membro da família Rothschild, que é uma família muito famosa. Eu não vi o filme, não sei do que se trata ainda. Pode ser que eu veja em algum momento, mas não sei. Pelo envolvimento dela com esses círculos globalistas, que publicou e falou, não vão ver o filme. O que é muito estranho, cara. Tipo, é muito estranho. A família já acusada, fala, cara, vocês estão envolvidos com círculos globalistas. O cara fala, não vejam o filme, não vão lá ver. É o publicidade. Cara, sério, assim, eu tô muito cansado, de verdade. Não sei nem por que eu comecei esse vídeo. Eu tô muito cansado desses papinhos de globalista, de woke. Puta que pariu, cara. Negativa. Funciona, o Emílio sempre fala isso. Não, a galera vai ver. Eu quero ver esse filme agora por causa disso. Então... Por que todo mundo não quer que eu veja? Não, e também existe uma outra... E também existe... Ainda chega esse papinho. As pessoas não querem que eu assista. Né? Cara, quem não quer que você assista? Quem? George Soros? É ele que não quer que você assista? Cara, a Black Hawk, né? A Black Hawk. Uma outra coisa que a turminha da Lacrate... O combo Sound of Freedom, Nefarious, pra mim é o combo que resume a situação que a gente tá vivendo. Exatamente, são dois filmes incríveis. No caso do Sound of Freedom, além de estarem levantando essa questão da teoria da conspiração, não, porque não existe isso, essa coisa de extrema-direita, eles também fazem uma associação ao filme como se ele fosse um filme cristão. Então você pode ver em vários portais o filme cristão, né? Mas você entende o seguinte, hoje... grandes portais que são da turma da Lacrate, né, eles enxergam filmes que tem sobre religião, filmes cristãos, como filmes ruins pra eles. Negativo, da forma negativa. Então, assim, eu vou veicular essa matéria fazendo uma associação como se ele fosse um filme cristão para que as pessoas não se interessem pelo filme. Então, eles usam a conotação cristão para trabalhar num sentido pejorativo. Filme que, quando eu falo pra você filme cristão Sound of Freedom, você pensa o quê? Você pensa, pô, o cara vai orar, o cara vai ter uma relação com Jesus Cristo. Não, ele fala, o protagonista, o Tim Ballard, ele fala apenas uma única frase, baseada na Bíblia, que é assim, as crianças de Deus não estão à venda. Mais nada. Mais Que nada. absurdo, esses cristãos são contra o tráfico de crianças. Mais nada. É isso que É muita canalice, cara. Aí Sagessa de falar isso. É o suficiente para as pessoas... Alguns portais, eu não vou generalizar, porque tem muitos portais que também não fazem esse tipo de associação. Cara, é o suficiente pra você... Só porque o cara fala os filhos de Deus não estão à venda, é o suficiente pra você trazer uma conotação de que o filme é cristão, um filme que traz uma realidade de crianças que são sequestradas, que são traficadas. Qual o intuito? Sim. É o suficiente. Porque o problema não é o tema. É a maneira como o tema é transmitido. Já falei pra vocês. Existe um conteúdo e existe uma forma. E, portanto, uma forma pela qual determinado conteúdo irá ser transmitido. Já falei pra vocês outra vez, a forma é a expressão final do conteúdo. E por mais que o tema do filme seja crianças que estão sendo sequestradas e tudo mais, eu não assisti o filme, então não vou dar pitacos sobre o filme, a maneira como esse tema será tratado, que é o que importa. Então, sim, um filme cristão pode tratar o tema de maneira moralista. Não atacar o real problema do tema. Não atacar a radicalidade, a raiz do problema. Sabe qual é a questão?
Então não é sobre o conteúdo. É sobre a forma como esse conteúdo é transmitido. Sabe? Essa que é a parada. Essa que é a parada. Sabe, por qual intuito? Porque hoje eu posso então pegar um filme qualquer que o cara pega numa situação, por exemplo, ele tá andando de lancha, aí aparece um tubarão do lado dele e fala, oh my god! Filme cristão, hein? Ah, puta que pariu. Não, cara, não, não, não. A crise é estética e intelectual, né? Cara, Tubarão do São... Tubarão São do Senhor. Vai ser aquele filme, o Meg, né? O Mega Tubarão. Mega Tubarão 3. Vai ser mesmos roteiristas de Deus Não Está Morto. Ai, caralho. Pelo amor de Deus, cara. Olha a associação que o cara faz. Olha as analogias que o cara faz. É o tubarão metafórico agora. É o tubarão metafórico. Chegamos ao tubarão metafórico. Ai, meu Deus. Mas eu vou tentar explicar mais uma vez aqui. De que não se trata especificamente do conteúdo. Porque um mesmo conteúdo, uma mesma história pode ser retratada, pode ser representada sob formas diferentes. O nome disso, inclusive, é narrativa. O que é narrativa? A narrativa é a maneira pela qual determinado tema é tratado, é contado. É o como. A história é o tempo do acontecimento. A narrativa é o tempo do narrador. É como o narrador pega a história e manipula e esculpe a história aos seus interesses específicos, que são ideológicos, enviesados. E, portanto, por mais que Sound of Freedom trate do tema sequestro de crianças, a forma como esse filme trata do tema deve ser considerada. Por quê? Porque forma é a expressão final do conteúdo. Então não dá. Por mais que assim, sabe, eu fico meio sem reação, porque eu não sei como dizer pra vocês que não tem como você associar um caso como esse com um tubarão que fala oh my god. Pelo amor de Deus. Boa tarde, professor. Passando aqui para avisar que gostei da sua playlist do YouTube, de tier list. Sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Agora pra... Excelente conteúdo. Tô aqui pelo dom de Apolo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Não esqueci o nome da outra pessoa que deu a contribuição. Mas é isso, gente. Eu criei uma playlist das tier lists que a gente tá fazendo lá no YouTube, pra quem quiser acompanhar. E o Dom do Apolo, assim, é porque esse Dom do Apolo, quando a gente tá tratando de Hora do Pesadelo, não é nem um dom. Porque a gente já sabe. A gente já sabe o que esperar. Sabe? A gente sabe o que vai acontecer. Mas esse caso aqui, esse caso em específico aqui, do tubarão gospel, essa eu não esperava, não. O tubarão gospel eu não esperava. O tubarão gospel eu não esperava. Porque é isso que eu falei pra vocês. Não dá pra pensar. Eu não consigo raciocinar na minha cabeça como, para além de tudo que eu já falei, eu digo pra vocês que, assim, até porque vocês já sabem, que uma coisa é a maneira como se conta a história de crianças sequestradas e outra completamente diferente é um tubarão aparecendo falando oh my god. O Gospel Shark.
pra falar em imperialismo, né? Meu Deus do céu. É porque Falou, oh, meu Deus, oh, Jesus Christ. Filme só cristão, lembrando, hein? cara, vários maiores diretores de cinema da história de Hollywood eram cristãos, entendeu? John Ford era cristão, Frank Sim, Capra né? era cristão. E aí eles pegam tudo também. Eles pegam, por exemplo, A Paixão de Cristo, é um baita filme. O Jim Caviezel acabaram com a carreira dele por causa do filme. Sim. Porque o cara interpretou Jesus Cristo. Esse tipo de coisa. E aí, do outro lado, Al Nefarious, que absurdo. Extrema-direita, o demônio é mal no filme. Ou seja, quem é contra... Os caras distribuíram agora um adesivo na escola em São Paulo, entendeu? Os caras estão distribuindo adesivo. Satã me ama. Pelo amor, esse eu não tava sabendo, não. Eu tô ligado. Estavam distribuindo adesivo Satã me ama. E aí a galera começou É o Mr. Satan, gente. É o Mr. Satan. É Dragon Ball Z. É porque ele não viu Dragon Ball Z. É o Mr. Satan. É Satan me ama porque é o Mr. Satan que vai lutar contra o céu e tudo mais. E vai ganhar a luta. Pô, não sabe nada. Essa cultura woke aí. a falar, pô, que absurdo, né? Eu não acho que é uma boa forma de educar as crianças. Talvez, sei lá, o adesivo Satã me ama passa um pouco dos bons valores. Que exagero. Qual é o problema? Então o que você está vendo é uma cultura que ela já chegou num nível de relativismo e num nível de ódio contra a própria civilização nossa, que o ator interpretar Jesus Cristo é inadmissível. Ah, mas ele se converteu interpretando. É ótimo. Qual é o problema? Ninguém nunca disse que interpretar Jesus Cristo é inadmissível. Quem disse isso? Destruindo a civilização nossa. E aí você sabe que civilização é essa? A civilização ocidental. Porque é a verdadeira civilização. Por que, Sim. que isso é tão ofensivo? Por que isso te ofende? Por que você surta tanto com a ideia que o cara se converteu nisso? E aí o cara distribui um adesivo, Satã me ama, não é um problema. Cara, se não tem Pra mim, isso corrobora a narrativa que tá no filme de uma maneira gigantesca. Isso basicamente tá corroborando... Você pegar o filme do Ferris que fala que essa cultura progressista está indo por um caminho que é da inversão total da moral, que é da destruição das crianças, da inversão da moral. Cara, é exatamente isso que você tá vendo, entendeu? Eu acho que esses dois pontos tocaram na ferida, porque o que tá acontecendo é o seguinte, na medida em que a sociedade vai se distanciando de valores cristãos, valores religiosos, ela está indo para um caminho em que você não protege mais nem a inocência das crianças, que é uma realidade que está sendo atacada, e você chega num ponto de construção que qualquer destruição, sabe, qualquer coisa, fala, não, é só o culto do Lúcifer, qual que é o problema? Diversidade religiosa. Diversidade religiosa, é o negócio. Então, Puta que pariu. Na moral. Diversidade religiosa. Ele joga uma parada. É uma canalice tão forte. Tão forte. esse tipo de relativismo é destrutivo. E com certeza essa cultura woke, ela tende para um relativismo que tolera qualquer tipo de destruição da moral, mas não tolera o cristianismo. Exato. E assim- Ó, por exemplo, eu vou falar uma coisa pra galera que, infelizmente, eu preciso dizer pra vocês que o filme do Rock, é mais cristão que vários filmes, tá? Sim. O Rock, antes dele lutar com o Apolo, ele reza. Antes dele lutar contra o Apolo, ele vai na igreja receber a bênção do Papa, do padre. E antes dele começar a luta, depois que tem um din-din-din, ele ajoelha no corner e faz o sinal da cruz. E é por causa disso que a gente vai... Ah, não, pô... Para referenciar o mestre... Não, meu querido. Grande maioria das histórias clássicas, inclusive no cinema, são de origem cristã. E quando a gente fala que são de origem cristã, é porque a origem da narrativa cristã é até anterior também. Então veja, a jornada do herói, sabe? Então, não tem isso, sabe? Frozen é cristão. Tolkien é cristão. Sabe? Só que a grande questão é que não se trata especificamente do tema, mas como o tema é transplantado, como o tema é apresentado, como o tema, através de sua forma, se apresenta enquanto expressão final. As histórias já estão dadas. A questão é essa, gente. As histórias já estão dadas.
O que interessa pra gente é como essas histórias serão contadas a partir de agora. Os gregos, a própria Bíblia, Shakespeare, já contou basicamente tudo. Sobretudo quando a gente trata das narrativas ocidentais, digamos assim, né? Vamos usar esse termo. O que faremos com esses temas? O que faremos com essas narrativas a partir de então? Essa que é a parada. Então ninguém odeia filme cristão. Mas é fato que determinados filmes sob uma ótica da moralidade cristã tratarão esses temas de acordo com essa moralidade. E essa que é a parada. Essa que é a parada. O mestre Tolkien, todas as histórias de ficção, na verdade, seguem a mesma estrutura do Cristo na cruz, que é o que ele chama da catástrofe e o catástrofe, ou seja, em todas elas você tem uma jornada, essa jornada envolve um descobrimento espiritual, e ela vai indo até o ponto da catástrofe, a destruição Mestre total, aquele Tolkien. momento que você perde as esperanças. Aliás, no filme é aquele momento que você para, fica no topo da cadeira e fala, cara, já era, não sei como o personagem vai sair disso. E depois tem a reversão da catástrofe, né, a eucatástrofe, que é a ressurreição. O cara sai de uma situação de perda certa, de morte certa, de destruição, e ele reverte aquilo e aquilo tem um sentido redentor para as pessoas. E aí as pessoas que perseguem injustamente, por vezes, o protagonista, olham e falam, caramba, nós cometemos um erro, agora ele nos salvou, agora tem uma virada da história. Sim, basicamente todas as histórias. Recentes, sobretudo em Hollywood, no mainstream e tudo mais. Então assim, ninguém é contra filme cristão, narrativa cristã. O que as pessoas podem, porventura, atacar é a moralidade empregada na maneira como se conta a história. Completamente distinto, completamente diferente. Só que a grande questão é que, de fato, existe um esforço pelos conservadores de conservar determinada moralidade. Que eles acreditam que, se não for conservada, é a destruição da civilização ocidental. Sabe? Eles querem preservar valores e tradições da Idade Média. Ponto. É aquela né? Não foi a Renata Barreto, não. Aquela outra mulher lá, que eu esqueci o nome dela. A Bertolazzi, né? Falando que na Idade Média tudo era maravilhoso. Que, na verdade, a gente acredita que a Idade Média era ruim porque os iluministas fizeram isso e tudo mais. Vamos todos voltar à Idade Média, porque na Idade Média, sabe, tudo maravilhoso, gente. Tudo maravilhoso. Isso não é uma história de ficção, isso é a estrutura basilar das histórias de ficção. Então, Porque ela acredita que ela seria uma princesa na Idade Média. E isso é interessante, sabe por quê? Porque a ideologia, e vamos lá, Marx de novo, olha só. A ideologia, as ideias da classe dominante de um tempo são as ideias dominantes desse tempo. E qual é a questão aqui? A indústria da cultura reproduz esse tipo de ideia dominante, reproduz essa ideologia. E quando a gente vai ver os filmes especificamente, por exemplo, o que a gente vê quando a gente vai representar esses filmes do passado, representar esses filmes da Idade Média e tudo mais? A história que é contada é sempre a história da princesa. É sempre a história do nobre. É sempre a história do herói. O que nos faz crer, enquanto sociedade atualmente, que naquela época as pessoas eram princesas, eram heróis, eram isso, era aquilo. Em suma, o que se reproduz enquanto ideologia nas pessoas é que, se eu fosse da Idade Média, a possibilidade de eu ser uma princesa é grande. De eu ser um príncipe é grande. Se eu ser um nobre é grande. Só que isso é uma minoria desse tamanho. E vocês percebem que a reprodutibilidade desse tipo de discurso se perspassa na sociedade até os dias de hoje? Ora, se eu posso ser uma princesa, eu posso ser um milionário, eu posso ser um bilionário.
Porque eu passo a contar as histórias oficiais. E as histórias oficiais contam as histórias dos feitos heróicos, ditos heróicos da história. Os feitos realizados pela classe dominante. Pelas ideias dominantes de um tempo. E aí, quando a gente, mais uma vez, quando a gente vê os filmes da Idade Média e a gente só vê a princesa sendo representada, a gente tem a ideia de que se a gente estivesse lá, a gente ia ser uma princesa. É o que acontece com as crianças. As crianças ficam vendo princesa da Disney e é isso. Ora, se eu tivesse naquela época, eu seria uma princesa, sabe? Agora, mais uma vez, transplanta esse tipo de argumento pro hoje. Essa criança olha esse tipo de conteúdo e fala, eu quero ser uma princesa. Eu quero ser uma princesa. Só que ela não pode ser. Porque ela vai ser uma explorada. Sinto muito, mas ela vai ser. Ela vai ser uma explorada. Ela vai ser submetida a um sistema produtivo capitalista. Ela vai ser. Aliás, ela vai acreditar que ela poderia ser uma princesa saindo de baixo. Que é essa a parada, né, das princesas. Elas saem de baixo, ela é ralé, a gata borralheira, ela é a sereia que não, enfim, não vive na terra. Então ela tem uma adversidade que a impede de ser uma princesa do mundo dos humanos, se a gente for falar no caso da Pequena Sereia e tudo mais. Ela tem essa adversidade, mas ela encontra o príncipe. Ela ascende socialmente, se torna a princesa, lutando contra o mal. Sabe? Na medida que você quer excluir totalmente o cristianismo da interpretação da narrativa histórica, não só você está descartando o que construiu a civilização em termos ocidental, em termos de narrativa, porque isso é claro, e mesmo a japonesa. Hoje em dia é exatamente isso. Nós temos uma inversão do papel da princesa nos dias de hoje, e a gente não. E existe uma esquerda liberal que acredita que isso é maravilhoso, sabe? Então a gente pega, por exemplo, as histórias das princesas no passado. E a gente tem essa associação, né, de que lá, se a gente fosse voltar para a Idade Média, essa criança poderia ser uma princesa, o que é uma grande mentira, porque 99% da população era de classes exploradas naquela sociedade, tal como hoje. Tal como hoje. Só que aí o que temos na inversão desse... O que temos hoje com relação a isso? Nós temos a construção das empresas... Nós temos Nós temos a construção das princesas que hoje precisam trabalhar. Então, através do seu trabalho, individualmente, em sua individualidade, através do seu mérito, ela conquista. E ela se torna a princesa. Ela se torna aquilo que nenhuma dessas crianças ou pessoas que estão assistindo serão. Nenhuma. Porque a ascensão social no capitalismo é nula. Existe uma falsa sensação de possibilidade de ascensão de classes, porque, de fato, na transição do feudalismo para o capitalismo, nós temos uma mudança, né? As classes sociais, teoricamente, elas eram mais estáticas, mas elas se tornam, teoricamente, mais móveis posteriormente, mas ideologicamente se reproduz essa ideia. Ideologicamente se reproduz a ideia de que é possível ascender socialmente. Mas é falso. Vamos ter sempre a exceção da regra. Sempre a exceção da regra. Mas essa exceção não responde à realidade. E aí a princesa do passado, que é a princesa que conquista a sua ascensão de classe através do príncipe. E aí essa criança olha para essa princesa e enxerga a possibilidade de ser também uma princesa, tal como no passado ela poderia ser se ela estivesse lá. E ela enxerga no hoje, então eu preciso ter um homem para isso. Essa era a ideia da princesa do passado. Hoje a princesa é outra.
Hoje a princesa é: precisamos entrar no mercado de trabalho e conquistar através do nosso mérito, do nosso esforço. E essa pessoa, e através desse esforço eu me conquisto, eu consigo ser essa princesa. E a criança que olha isso, no futuro, não se torna essa princesa ou essa pessoa endinheirada por conta do seu trabalho, por causa do seu esforço, porque a ascensão social é nula no capitalismo, ela se frustra. Há uma frustração. Porque sinto muito, você vai ser explorado. Eu sou explorado. Todos nós teremos. E não tem jeito. Porque o capitalismo vende a ideia de que é possível ser o Jeff Bezos. Sabe? E conservar essas ideias, como está tratando aqui o tema, essa galera, que é a parada. Conservar essas ideias. Porque a conservação dessas ideias mantém estática essa estrutura de classes. Acentua um projeto ideológico que imputa nas pessoas uma ideia de que isso que eles estão falando aqui pra gente é o normal, é o imparcial, é o neutro. E, portanto, tudo que está fora disso é o antagônico, é o mal. E aí, quando a gente fala sobre esse mal, e a gente tenta enxergar nesse dito mal por eles alguma coisa que construa, que construiu essas pessoas a chegarem a determinado ponto dessa sociedade, é relativização para eles. É relativismo. Vocês percebem qual é a parada? Ou chinesa entrou de uma maneira tão forte o cristianismo na cultura que já está entremeado, não existe separação. Toshiro Mifune, que era o ator principal do Akira Kurosawa, era cristão. O Akira Kurosawa se baseava em Shakespeare e Dostoiévski, fazia as obras dele. Mexeu com o meu Kurosawa, fodeu. Toshiro Mifune era cristão. E daí? Kurosawa se inspirou em Shakespeare e Dostoiévski. E daí? Meu irmão, o que mais tem é narrativa shakespeariana. O que mais tem é narrativa shakespeariana. O que mais tem é narrativa bíblica. O que mais tem é narrativa que se inspira nas narrativas mitológicas gregas. A pergunta é, quem não se inspirou em Shakespeare? Pois é. Não dá, não dá, não dá. Mais uma vez, as histórias estão dadas. O que faremos com essas histórias? Essa é a parada. As histórias estão dadas. O que faremos com essas histórias? E, portanto, como contaremos essas histórias? Narrativa. Narrativa. Então você não tem como fugir disso. E aí quando você tenta tirar isso, você não só está perdendo o tesouro da cultura, mas você está perdendo algo que é da estrutura de uma obra. Ah, então não pode sacrificar, não pode morrer, não pode ressuscitar na obra. Então lascou, bicho, porque aí o que acontece é que tem a obra uma estabilidade. Não tem aquelas grandes viradas. E sem essas grandes viradas, sem aquele sacrifício último do cara que fala, cara, vou até o final, vou entregar a própria vida. Porque a coragem no limite é a coragem de entregar a própria vida. Chegou um ponto na história de coragem, se o cara não tá disposto a arriscar tudo, ele retrocede, ele é fraco. Ou seja, só há um tipo de narrativa também, é o único tipo de narrativa, a narrativa cristã. E o que eles estão querendo dizer aqui é que, portanto, se não for uma narrativa cristã, há uma destruição da sociedade, portanto, também das narrativas. Significa dizer que dar luz ao que foi construído historicamente sob uma outra perspectiva é destruir a narrativa. Essa é a perspectiva conservadora, gente. Ponto. Tá? Curtiram o vídeo?
Se é que isso é possível.